Sejam bem-vindos a uma jornada misteriosa e cinematográfica, onde o céu e o abismo se cruzam e segredos escondidos por milênios vêm à luz. Esta é a história dos anjos que desceram à terra e caíram para sempre. Baseada em um dos textos mais antigos e enigmáticos da humanidade, esta narrativa desafia tudo o que pensamos saber sobre o início dos tempos. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua percepção da realidade. Bem-vindos ao livro de Enoque, a saga dos vigilantes e a queda dos anjos. No princípio, quando a humanidade ainda engatinhava entre as sombras da ignorância e as primeiras luzes da aurora, existiam seres que observavam tudo do alto. Eram os vigilantes, uma ordem de anjos designada por Deus com uma missão sagrada: velar pela terra, proteger a jovem criação divina e ocasionalmente guiar os homens com sabedoria. Eles eram a ponte entre o celestial e o terreno, guardiões silenciosos de um mundo em formação. Contudo, ao observar a beleza frágil e vibrante da humanidade, algo inesperado começou a florescer em seus corações imortais. As filhas dos homens, com sua graça e vitalidade, despertaram neles uma emoção que jamais deveria existir em seres celestiais: o desejo, um amor proibido, uma atração pela carne que começou a corroer seus votos sagrados. E lentamente a melodia harmoniosa do céu começou a se distorcer, prenunciando uma catástrofe iminente. Do alto do firmamento, 200 desses anjos, sob a liderança de seu comandante Semjazá, tomaram uma decisão que selaria seus destinos para sempre. Eles se reuniram, olharam uns para os outros e firmaram um juramento terrível, um pacto de rebelião. Desçamos, proclamaram em uníssono, e tomemos para nós esposas entre as filhas dos homens e geremos com elas filhos. Naquele exato instante, com aquelas palavras, um abismo se abriu não na terra, mas dentro do próprio céu. A queda havia começado antes mesmo de seus pés tocarem o chão. O vento se partiu, o firmamento tremeu como se pressentisse a tragédia, e como estrelas cadentes em chamas, eles rasgaram o horizonte, descendo em uma espiral de glória e condenação. Os homens, ao olharem para cima, viram-nos chegar, seres altos, resplandecentes, de uma beleza e poder aterrorizantes. Os vigilantes não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram consigo segredos que pertenciam exclusivamente aos céus, conhecimentos que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Eles ensinaram a arte da guerra, forjando espadas e escudos que antes não existiam. Revelaram a magia dos metais, ensinando a criar adornos e cosméticos que despertaram a vaidade. Compartilharam o poder oculto das plantas, raízes e ervas, não apenas para a cura, mas também para a feitiçaria. E mostraram como decifrar os sinais nas estrelas e nas pedras, um conhecimento que, em mãos erradas, se tornaria uma ferramenta de poder e controle. Com todo esse conhecimento proibido, veio a inevitável corrupção. As uniões entre os anjos caídos e as mulheres mortais geraram uma prole monstruosa. Os gigantes, conhecidos como Nefilins, eram seres de força descomunal, apetite insaciável e um espírito devorador que não conhecia limites. A terra, que antes vivia em uma paz relativa, começou a gemer sob o peso da violência e da tirania desses novos senhores. O sangue correu, a inocência desapareceu, e o grito de dor da criação subiu aos céus, clamando por justiça. Mas Deus, em sua onisciência, viu a corrupção que se espalhava como uma praga. E em meio ao caos, o Criador escolheu um homem, Enoque, conhecido por sua retidão e por andar com Deus. Ele foi convocado para uma missão aterrorizante: levar a sentença divina aos anjos rebeldes. Em meio à solidão do deserto, envolto em uma luz que não era deste mundo, uma voz celestial ressoou:
Filho da verdade, vai até os vigilantes que abandonaram os altos céus e se contaminaram com as mulheres. Anuncia-lhes a sentença que não pode ser revogada. Guiado por anjos de luz, Enoque ascendeu entre os mundos, viajando por dimensões que nenhum mortal jamais havia visto. Ele chegou diante dos anjos caídos, que apesar de sua rebelião, ainda possuíam um resquício de sua antiga glória. Com uma coragem que não vinha de si mesmo, Enoque declarou a palavra de Deus. Vocês, que deveriam interceder pela humanidade, tornaram-se a causa de sua perdição. Vocês ensinaram o que era proibido e espalharam o mal pela terra. Por isso, não haverá paz nem perdão para vocês. Sua alegria será arrancada e verão a destruição de seus próprios filhos. A sentença foi proferida e imediatamente os céus se fecharam para eles. A conexão com a fonte divina foi cortada para sempre. E aqueles anjos que um dia brilharam como as estrelas mais magníficas foram arrancados de sua posição e lançados nas profundezas do abismo, acorrentados em trevas absolutas, onde aguardariam em tormento até o dia do juízo final. Sua luz se extinguiu e a escuridão se tornou sua eterna companheira. A lenda conta que no momento em que os vigilantes caíram, o próprio céu chorou. As estrelas se recusaram a brilhar e se apagaram por 7 longos dias e 7 longas noites, cobrindo o mundo em um luto cósmico. A terra gemeu, tremendo como se sentisse o peso da culpa e da dor de seus filhos celestiais caídos. Um silêncio profundo e pesado tomou conta de tudo, um silêncio que carregava o eco de uma tragédia de proporções divinas. Mas, em meio a essa quietude desoladora, Deus falou novamente com Enoque, seu fiel mensageiro. Escreve tudo o que viste e ouviste, ordenou a voz divina. Grava esta história em um livro, para que sirva de testemunho às gerações futuras. Que todos saibam que nenhum poder, por mais glorioso ou tentador que seja, pode desafiar a justiça divina e sair impune. E Enoque, com o coração pesado, obedeceu. Ele escreveu com fogo celestial, com a luz da revelação e com as lágrimas de quem testemunhou a queda da perfeição. Seu livro, uma vez concluído, seria selado e destinado a ser esquecido por eras, aguardando o momento certo para ser redescoberto. Milhares de anos se passaram. Impérios surgiram e caíram. A história dos vigilantes se tornou um mito, uma lenda sussurrada ao pé do fogo. Até que, no século XX, em cavernas esquecidas perto do Mar Morto, fragmentos de textos antigos foram encontrados. Entre eles estava o livro de Enoque, ressurgindo das areias do tempo para revelar suas verdades chocantes, verdades que desafiam nossa compreensão da história, da religião e da própria origem da humanidade. As perguntas que ele levanta são tão fascinantes quanto perturbadoras. Quem eram realmente os vigilantes? Seriam eles apenas figuras mitológicas? Ou a memória distorcida de seres extraterrestres que visitaram nosso planeta no passado? Os gigantes, os nefilins, realmente caminharam sobre a Terra e seriam os fósseis de criaturas imensas a prova de sua existência? Ou tudo isso seria apenas uma alegoria, ecos de uma luta primordial entre o bem e o mal, a ordem e o caos, que acontece dentro de cada um de nós? O que sabemos ao ler esta história antiga é que a saga dos que caíram é de muitas maneiras um espelho da própria história da humanidade. Porque toda vez que buscamos um poder que não nos pertence, quando trocamos a sabedoria pela arrogância e o amor pela luxúria, arriscamos repetir o mesmo erro fatal. E talvez, em algum lugar, o céu volte a chorar. A história do livro de Enoque é um lembrete poderoso sobre orgulho, tentação e as consequências devastadoras de nossas escolhas. Ela nos força a olhar para as estrelas e a nos perguntar o que mais está escondido nas sombras do tempo.
Se você ficou fascinado por esta viagem aos segredos ocultos do passado, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão descobrir a incrível história do livro de Enoque. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações de mistérios antigos. Obrigado por assistir e lembre-se, nem tudo o que um dia veio do céu permaneceu lá. Até logo.